Olá pessoal, aguardando uns minutos aí. A gente teve alguns problemas de conexão aqui do prédio, mas já vai, já vamos conectar. Deixa eu tentar conectar aqui. E aí, Fala, Anderson, tá me Rodrigo. vendo? Tô te vendo. Ah, beleza, cara. E você tá Enfim, me vendo agora? Tudo certo? tô, tô te vendo. Para aí. Beleza. Beleza. A live é Anderson, isso, né? Ao vivo e a cores, as conexões acontecem, né? acontece. Acontece. Faz parte, né? A gente fez tudo certinho, seguiu o protocolo, mas não deu certo, né? Mas agora, enfim, conseguimos, né? Estamos ao vivo de novo. Legal. Ótimo. Bom, eu tava só para compartilhar contigo, Anderson, eu tava falando a respeito de como é que a gente chegou nesses 11 pontos, né? Principalmente em relação à forma como a gente quer provocar as empresas a buscarem repensar o seu modelo de negócio, né? A gente tem falado há algum tempo que essa ideia do novo normal parece que está deixando as empresas numa zona de conforto, né, ou externalizando a responsabilidade da forma como elas vão enfrentar isso. Então, esses pontos que a gente está trazendo é com base em relação a algumas soluções que já estão no nosso dia a dia e com essa mudança, com essa forma que a gente acabou aderindo mais ao mundo digital, a gente entende que isso vai ganhar uma escala, uma proporção muito maior na vida das pessoas. Então, eu até estava falando que uma das coisas que a gente tem visto é que as pessoas estão falando muito em relação à preocupação em relação ao perfil do consumidor, né? E uma das coisas que a gente quer propor aqui de uma forma diferente e até contextualizar é que quando a gente está falando de perfil do consumidor, não é basicamente o consumidor ele vai fazer uma escolha de uma cesta de produtos, né? De que forma ele vai continuar consumindo ou consumindo muito e quais produtos. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está querendo falar é que o comportamento de consumo ele vai se alterar e não necessariamente o comportamento significa que ele vai consumir mais de um determinado bem ou de determinado serviço e não de outro. Mas a forma como ele vai fazer escolhas em relação a alocar um recurso que é escasso, e recurso escasso a gente está falando de tempo e dinheiro, é o que vai mudar a partir dessa transformação de era que a gente está chamando a nossa live de 2020, a era da transformação. Então, são esses os pontos que a gente está trazendo como uma forma de mostrar para quem está nos assistindo como isso vai mudar, né? Ou quais são as mudanças que as empresas precisam estar atentas até como uma forma de ter ideias para o seu modelo de negócio, né? Então, são algumas projeções que a gente está fazendo e uma coisa que é interessante para quem está nos assistindo entender, essas projeções, né, são basicamente a gente entender quais são os futuros possíveis, né, plausíveis, não é sonhar, não é achismo, e de alguma forma, se isso fizer sentido, a gente poder trabalhar de uma forma estruturada. E por que eu estou dizendo isso? Porque inovação não se olha para o presente, inovação se olha para o futuro possível. Então é isso que a gente está tentando, de alguma forma, instigar as empresas e até mesmo as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente vive numa era que hoje praticamente está todo mundo ou sendo empreendedor nas horas vagas ou de alguma forma atento a tentar entender o que pode fazer também de diferente, seja dentro da sua empresa, que é a ideia do intraempreendedor, ou até mesmo quem está passando por uma situação que precisa de alguma forma se recolocar e sim virar empreendedor. Né? Anderson, eu vou pedir para te apresentar. Né? Tu é a nova Legal. contratação, tem gente que ainda não te conhece ainda, então eu vou pedir para te falar um Legal. pouquinho aí. Legal. Primeiro, muito boa tarde a todos, né? Agradecer aí a conexão, a galera, né, dispondo aí do seu tempo para estar conosco aí nessa tarde aí, nessa sessão da tarde, né? Para quem tinha o hábito nos velhos tempos da sessão da tarde. Bom, eu me chamo Anderson Borer da Rocha, para quem não me conhece, né? Atuei durante muitos anos aí no sistema de comércio, né? CNC também. E vivi muito esse mundo empresarial, assim, trabalhando basicamente as questões de planejamento, processo, inovação.
né? Tive a oportunidade de conhecer todos os estados brasileiros. Então, sempre trocando e desenvolvendo e co-criando soluções em conjunto aí com empresários, diretores de entidades e parceiros de ecossistemas também de inovação. E é interessante essas provocações todas que a gente vem desenvolvendo e fazendo, né? Porque dentro, agora já vindo a fazer parte da K Consultoria, né? Atuando como consultor e parceiro de negócios, tendo como essa dimensão do nosso propósito, né? E é isso que a gente quer, de alguma maneira, tangibilizar aqui também, né? Que é de impactar positivamente empresas e pessoas. Então, a nossa live de hoje é tentar explorar um pouco essa nova era, né? Dentre as dimensões todas que a gente vem acompanhando diariamente, né? Então, a gente vai trazer alguns insights e algumas reflexões desse mundo mais VUCA, né, que muitos ao longo do tempo foram sempre tangibilizando, né, estamos entrando na era do mundo VUCA, né, eu já diria que nós já estamos praticamente passando e saindo dele, né, então hoje, mais do que nunca, o ano de 2020 ele vai ter um grande marco na sua história, né, na sua linha do tempo, porque ele vai ficar com esse selo dessa disrupção, né, que a gente vem vivenciando, assim, do presente e futuro estarem muito mais tangíveis, né, assim, próximos do que a gente vive hoje. E gerando isso que o Rodrigo fez a menção ali, gerando essa grande mudança cultural, né, uma mudança que mexe completamente na forma de como iremos consumir daqui para frente, vistas todas as experiências que a gente acaba tendo ao longo do dia no nosso próprio dia a dia, né? Ali, seja na hora de realizar um negócio, seja na hora de buscar ou consumir algo, né? E ao longo desse tempo, assim, eu e o Rodrigo, a gente vinha trocando algumas ideias, né? E sempre algumas provocações em relação a esse início de uma nova era, né? Porque ele acaba nos colocando numa dimensão de tempo onde todos os dias, todos nós estamos aqui hoje conectados. Amanhã a gente sempre tem aquela dimensão de tempo, vai ser outro dia, vai ser uma outra interface, mas no momento atual a gente está acordando todos os dias com o mesmo problema, né? Então o Covid-19 ele veio com um impacto muito gigantesco, assim, em termos de consequências tanto econômicas quanto questões propriamente ditas em relação a esse distanciamento social físico, né? Porque o virtual, ele de alguma maneira exponencializou, e isso a gente vai ao longo da live falar um pouquinho sobre isso também, mas principalmente ele vem acelerando a nossa forma de pensar em relação a essa nova remodelagem do futuro. Então isso nos coloca também a perceber que o Covid por si só é mais uma epidemia que ao longo dos anos a gente enfrentou, né, em épocas passadas, outras tantas epidemias, né, que foram também ali gerando grandes transformações. E eu costumo ressaltar também, dentre essas transformações, 3 grandes catalisadores que, ao meu ver, são grandes aceleradores assim, em alguns processos muito específicos, né? Foram as revoluções que, ao longo da vida humana, foram acontecendo, né, até os dias de hoje, as grandes epidemias e as guerras, né? As epidemias, de alguma forma, elas foram moldando a medicina, inclusive, né, no sentido de aprimoramento tecnológico, a chegar ao ponto de, nos dias de hoje, a gente já ter hospitais e centros tecnológicos imprimindo órgãos humanos. Então, isso é surreal, assim, se a gente for colocar isso em pessoas mais velhas. E quando a gente para pensar em relação às grandes guerras também, que moldaram a tecnologia e trouxeram novas condicionantes tecnológicas, a gente acaba percebendo o quanto essa quarta revolução tecnológica que a gente vive hoje,
ela acaba nos remetendo a essa exponencialidade e aí vindo para aquela dimensão que eu referendei anteriormente, né, do mundo VUCA, do V do volátil, né, onde tudo muda, o incerto, o complexo e o ambíguo, né? Então, as empresas, o pequeno, médio empresário, ele precisa ter essa dimensão e se voltar para um olhar mais de tentar ver como transformar esse VUCA num movimento mais positivo, mais saudável, né? Eu até diria que seria interessante trocar o V de volátil por V de visão, né? Tendo um olhar mais de visão sistêmica, assim, do todo, né? Desse ambiente incerto, assim, dele procurar olhar para essas incertezas, buscando entendimento, né? No sentido de entender o cenário, entender o mercado e se inserir nele, né? Não tentar ficar de fora desse contexto, né? E nesse ambiente mais complexo, dessa complexidade dos negócios, ele buscar clareza, né? Clareza de entendimento, clareza ancorada em fatos e dados sobre o negócio dele, né? Sobre a percepção, para que ele possa tangibilizar mais esse mercado, né? E esse ambiente ambíguo, onde tudo tem diferentes sentidos, né? E ele ser ágil, ele conseguir agir de forma mais pragmática, né? Anderson, fala aí, Rodrigo. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Então, assim, a gente pode resumir que as empresas que tiverem a capacidade de se tornar adaptativas e de gerar sua própria transformação são as empresas que vão ter mais chances de transformar problema em oportunidade, certo? Com certeza, não tenha dúvida. E hoje mais do que nunca, né? Esse mundo está cada vez mais veloz, né? Muito veloz. Está tão veloz que ontem ainda, e a gente fica trocando esses insights, né? Ontem, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, ouvir ou acompanhar, mas teve uma... A gente costuma olhar algumas lives, acompanhar também essa galera de outros ecossistemas de inovação, né? Mas saiu uma fala do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele vem... após aí ter decolado a SpaceX, ele vem já provocando a galera de que vai trazer novas inovações, né? E ele prometeu mexer com o segmento de streaming de música. Cara, o cara tá prometendo aí para o próximo mês, em agosto, ele tem, não sei se todos também sabem, mas ele tem uma startup, né, chamada Neuralink, onde ali já são dimensionados diversos trabalhos voltados ao estudo do cérebro, neurociência e tal, e eles estão desenvolvendo já através de algumas conexões com fios. Ô Anderson, tu tá dando spoiler aí dos nossos pontos. Pois aí, tá vendo, né? Eu vou ter que te cortar aí que tu tá antecipando, mas eu acho que o pessoal também mas esse é só para sacudir a galera, né? Mas imaginar que, cara... Imagina um chip conectado na cabeça e permitir que a gente possa, daqui para frente, ouvir música sem um app, sem fone de ouvido, sem um speaker. Então, cara, isso é muito disruptivo, assim. É um negócio que vem e é só para tangibilizar um pouco essa velocidade, assim, né? Então, muitas vezes, do dia para a noite, as coisas explodem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, a gente tem 11 pontos aí para de alguma forma trabalhar e trazer com as pessoas. Então, assim, muito legal o que o Anderson apresentou em relação à contextualização do que a gente quer apresentar. Então, a gente está com um público bem legal. Se vocês tiverem alguém que vocês acham que seria muito pertinente participar, convide ali pelo aviãozinho, vocês podem mandar e convidar pessoas. A gente vai começar agora a falar dos 11 pontos, que são pontos que a gente entende que pode ajudar as empresas, ou pelo menos, se não for possível para o seu modelo de negócio, a forma como você vai utilizar esse insight, mais ou menos entender o que a gente compreende que mais para frente vai acontecer ou que vai ser a nossa realidade. Tá? O primeiro ponto, então, YouTube como canal de TV. Tá? Isso foi até uma informação que o Anderson trouxe, onde na China já é tendência pequenas empresas ou até mesmo pequenos empreendedores transformando o seu canal do YouTube
num canal de distribuição de conteúdo. E isso muda muito mais a estrutura de negócio. Por quê? Hoje, toda a forma como a gente acaba, de certa forma, investindo com mídia, ou a forma como a gente consome até mesmo programas de entretenimento, ainda a gente está muito acostumado com TV a cabo, né? Filme já mudou, a gente já utiliza o Xstream, mas o que a gente está falando que é uma nova tendência é a maior parte dos consumidores hoje, quando vai comprar uma TV, e eu conversei com o Anderson, ele também tem um perfil parecido com o meu, a primeira coisa que a gente pergunta é, tem aplicativo do YouTube na minha TV? Quando eu vou comprar hoje uma Smart TV, é a primeira coisa que eu pergunto. Então, isso é uma oportunidade para as empresas em perguntar assim, bom, se eu tenho uma audiência que é o meu público, se eu tenho um nicho de consumidor, se eu tenho um nicho de um cliente específico, por que eu não posso gerar conteúdo ou aproximar ele à minha marca? Por que eu não posso ter o meu próprio canal na questão de produção de conteúdo, na questão de ter uma programação? Porque assim, ó, isso que a gente está falando não é simplesmente de eu ter vídeos no YouTube. É a questão de você ter uma grade, como se fosse de uma emissora, com programas onde você se aproxima do seu cliente, né? Ah, eu vou falar hoje sobre jardinagem. Então, todas as segundas-feiras eu falo sobre jardinagem ou paisagismo. Bom, tá atraindo pessoas que têm interesse em relação a esse aspecto, né? Anderson, vai me complementando aí. Não, é isso aí, é isso aí. Bem referendado, né, Rodrigo? Porque hoje, mais do que nunca, a gente falou muito sobre isso, né? O YouTube, ele vem, ao longo dos anos, sendo uma grande porta de possibilidades, né, para o pequeno empresário, principalmente, que não tem condições de ter uma estrutura, né, porrada ali para fazer seus vídeos, criar um canal de interface. O YouTube te possibilita isso, né? E fez com que, ao longo desse tempo, até recentemente eu estava vendo alguns números em relação a isso, na pandemia, o próprio YouTube e tanto o Netflix também cresceram 40%, né, em termos de operação de mercado. Uhum. Então, isso fez também com que muitas redes de televisão, como tu já citaste ali, começassem a ter esse olhar também, né, de que, cara, meu concorrente não é mais, né, só Globo, Band e outras emissoras, né, mas existe uma outra rede também que gera conectividade televisiva, né, Uhum. em outros pontos de canais que são bem relevantes. E isso é forte porque eu vejo assim, ó, na minha casa quando eu entro, e às vezes que eu preciso de um barulho, e eu não ligo a TV, eu ligo o YouTube na TV. Então as pessoas quando forem, as empresas quando forem pensar também na questão de aonde publicar ou de que forma direcionar sua mídia, o YouTube é talvez um dos canais mais assistidos hoje pela grande maioria, né? Então, para que a gente possa mostrar a força, né? Esse é o nosso ponto 1, tá? É algo que já está acontecendo na China e a gente entende sim que os negócios podem utilizar melhor o YouTube como se fosse um canal, de pensar numa grade de programação, de pensar numa criação de conteúdo, né? Não é sair fazendo vídeo, né? A gente entende que vai ter um processo que vai sofisticar, que é a questão de a gente ter algumas produções, né? De ter vídeos mais elaborados, enfim. É nisso que a gente está falando, né? Simplesmente sair fazendo vídeo, senão vocês vão achar sendo mal. O que tem de tendência a fazer vídeo no YouTube, não. É transformar o teu canal como se fosse um canal da emissora, só que falando da empresa, né? Se aproximando do seu público. O segundo ponto que a gente... Isso, seus produtos. Shoptime já faz isso há anos, né? Na TV por assinatura. No YouTube não faz, né? Acho que não faz, é que eu não consumo Shoptime, tá? Sim. O segundo ponto é a compra do serviço e não do produto. O que a gente está falando com esse ponto? Não faz mais sentido hoje a gente comprar só produtos. A gente vinha em relação a um sistema industrial que é um sistema linear, ou seja, a gente tem um processo de extração, fabricação, de venda e reciclagem. A gente está falando muito hoje em economia circular, né? E a economia circular ela traz um conceito um pouco diferente. Por que eu vou comprar um produto se o que me interessa é utilizar o serviço que aquele produto me oferece? Então, por exemplo, para quem tem purificador de água, a Brastemp, né? Não é merchan, tá? Mas é só para trazer a referência. Mas há muito tempo não vende mais purificador de água. Ela aluga o purificador de água. Exatamente, que é aquela pergunta, né? Quando tu compra água, né? Água mineral de garrafa, tu quer a água ou tu quer a garrafa?
Tu paga pela água e pela garrafa, né? Então, o que os negócios têm que começar a se perguntar é, o produto hoje que eu ofereço, produto físico, né? Qual é o serviço ou qual é a entrega que aquilo gera para o meu cliente? Porque será que eu não posso ter uma sistemática de assinatura, de mensalidade, onde a pessoa só vai pagar por aquele serviço? Né? Anderson, não sei se tem outros exemplos para a gente poder contextualizar. Não, é bem isso, né? A gente fez esse paralelo, né, entre esse consumismo desenfreado, assim, não desenfreado, mas aquele consumismo em relação a uma condicionante de eu quero produto sobre minha propriedade, né? Um consumismo mais sem muito propósito, digamos assim, né? E a gente entra agora num momento onde essa chave vira, né? Essa chave vira e o consumismo ele passa a ser ancorado em propósito, né? Ancorado em propósito no sentido de conexão com o produto, com o serviço, se de fato faz sentido para mim comprar aquilo, se aquilo de alguma maneira é sustentável, né? Qual o impacto que vai gerar. Enfim, e é justamente esse ciclo, e é aí que as empresas elas precisam, de alguma maneira, olhar para isso e se adaptar a essa ressonância, assim, né? E tentar, de alguma maneira, gerar uma nova percepção de valor. A gente tem feito esse olhar, assim, para tentar mostrar, principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Micro, pequeno, médio empresário. Cara, a tua marca, ela precisa expressar a razão, a sua essência, né, a sua razão de existir, para que a entrega seja mais genuína, né, nos dias de hoje. Perfeito. Isso que o Anderson está falando, eu vou juntar com o terceiro ponto que a gente está falando, que é a questão do consumo por propósito, tá? O que o Anderson já antecipou é o fato de as marcas terem uma clareza no processo de comunicação em relação ao propósito da sua existência, tá? Isso é parte da forma como as pessoas vão escolher os produtos ou serviços que vão consumir. Outra coisa que a gente entende, que é relacionada assim a esse ponto que a gente está falando, que é o consumo por propósito, é as pessoas se questionarem, mas eu preciso disso porque é uma necessidade minha ou porque eu preciso para mostrar para alguém? As pessoas estão se tornando muito mais conscientes em relação àquilo que elas estão consumindo, da necessidade, do para que serve, né? Então o que a gente está querendo falar é, no ambiente onde o recurso monetário ele é escasso, as pessoas vão deixar de consumir mais, vão deixar de consumir de forma desenfreada e vão ter um filtro maior em relação ao que elas estão consumindo. É tentar entender o propósito, que é, eu preciso efetivamente comprar isso? Para qual propósito eu vou comprar e para que eu vou usar? Onde é que isso agrega no meu dia a dia? Né? Então, é disso que a gente está falando, não só da ligação de se identificar com a marca, mas até mesmo de fazer uma análise interna do porquê que ela precisa daquele produto, né? Então, isso é algo que é importante as empresas se questionarem para tentar entender se o seu produto hoje ele é um produto que ele passa uma imagem de algo que é supérfluo, ou seja, trivialmente eu posso cortar e eu não preciso, ou se ele gera uma conexão que faça sentido. E quando a gente fala em conexão, é uma coisa que a maior parte das empresas não presta atenção, é que a conexão ela tem que ser emocional. Se você entende que tem uma necessidade e que essa necessidade é atendida por um produto ou serviço, mas não consegue transformar isso de uma forma emocional a comunicar, não tem conexão. No mundo atual, o que faz sentido é que de alguma forma nos atinge de forma emocional, né? E muitos devem se perguntar, né, mas de que forma a gente faz isso, né? Como eu lá, né, que tenho meu pequeno negócio, faço isso? Cara, é colocar o humano no centro, entendeu? É colocar o usuário no centro de tudo e a partir dele gerar a escuta, né? Gerar a percepção em relação ao seu negócio, né? O que de fato tu está entregando e se aquilo que tu está entregando está fazendo sentido para ele, né? E se não está, por que não está? Né? É aquilo que a gente já falou em outras tantas oportunidades, né? E hoje, cada vez mais, a gente bate nessa tecla de que não é fazer para o cliente, sim fazer com o cliente, né? Então, hoje, mais do que nunca, esse
propósito, para ele se tornar real, ele precisa ser construído dessa forma, né? Com o cliente junto, né? Com o cliente participando desse desenvolvimento, seja do serviço, seja de um produto, né? Perfeito. A gente tem um ponto aqui que a gente colocou também, que é negócios híbridos, tá? Isso é algo que é bem interessante. Então, só trazendo o exemplo para depois a gente contextualizar. O Rock in Rio é um dos, ou se não for o maior evento de música, né, festival. E, claro, obviamente devido à pandemia, por ser a sua natureza uma forma de gerar um produto, entregar um serviço que precisa de aglomeração, o que eles estão fazendo eles estão pensando o fato de manter o festival, né, de forma online, mas gerar uma experiência física. Então, eles têm um pacote de patrocinadores, de bebida, de camiseta, de bandana. Então, a pessoa, quando comprar o ingresso do Rock in Rio virtual, vai receber em casa um kit com um copo, com a bebida. Ela vai poder vivenciar ou experimentar o espetáculo de uma forma diferente. Tudo aquilo que ela poderia usar fisicamente, ela vai poder usar no conforto de casa. Isso é a ideia de modelos híbridos, tá? E uma das coisas que a gente tem conversado muito para alguns, o modelo digital, marketplace, enfim, e-commerce, tem virado uma alternativa. Só que a alternativa remete a que ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Quando a gente fala em alternativa, é juntar as duas coisas. É uma alternativa que ela veio para ficar no intuito de ser mais um canal de comunicação, distribuição, de venda, mais um canal para o negócio. Então, os modelos que não forem híbridos vão ter muitas dificuldades nessa nova era de oferecer uma experiência ou de gerar uma conexão com seus usuários. Então, os negócios precisam ser híbridos. Anderson, vai lá, pode me complementando. E como que a gente falou por muitos anos já isso, né? Ao longo de anos atrás, a NRF tangibilizava muito isso, né? O Omnichannel. Agora a gente falando de modelos de negócios híbridos, mas é essa relação mesmo, né? Físico e online. E que remete muito para essa necessidade mesmo da experiência, né? Da hipervalorização da experiência, né? De permitir que o teu usuário, que hoje o empresário que não tenha esse e-commerce, essa estrutura de plataforma, poder se plugar a outros tantos tipos de negócio, né? Muitas vezes eu já tive empresários que por conta da rede, da conexão, já fizeram contato pedindo auxílio assim para, me ajuda a desenvolver um marketplace para o meu negócio, enfim, mas cara, hoje tem milhares de marketplace, né, no mercado, então é muito mais fácil o empresário tentar se plugar a um destes segmentos, né, e tornar o seu negócio híbrido no sentido de ter diversas interfaces onde todo mundo vai gerar o ganha-ganha, né? O famoso colaborativismo, né? Nessa interface desse hibridismo tecnológico, né? De conexões físicas e online ao mesmo tempo, né? Perfeito. A gente tem um outro ponto aqui que é o pagamento pelo uso, tá? E só destacando, né? Não confundam a questão da compra do serviço do produto com o pagamento pelo uso. São coisas diferentes. Comprar significa que eu estou comprando o produto ou serviço, né? E daí eu estou comprando por uma experiência mais completa. O que a gente está falando, pagamento pelo uso, é algo diferente. Vou trazer um exemplo para vocês. Seguro de carro praticamente todo mundo tem, né? Então, existe uma startup americana, né, que fica lá no Vale do Silício, que ela está inovando no processo de seguro de veículo. Como é que funciona? Tu só paga o proporcional pelo seguro toda vez que tu sai com o teu carro de casa. Então, tu saiu 30 dias de férias. Teu carro está parado na garagem e não tem risco, tu não paga o seguro. É uma forma mais consciente de vender um produto ou serviço, e isso junta com um ponto que a gente falou, que é a questão de consumir pelo propósito. Porque se o meu propósito é segurar o meu veículo está parado dentro de casa seguro, por que eu estou pagando? Então, essas coisas que a gente está trazendo, de coisas que a gente está enxergando,
Então, as pessoas também vão querer pesquisar mais sobre produtos onde é mais justo tu pagar somente pelo uso. Por exemplo, hoje a gente tem o Uber, né? Tu só paga o Uber quando tu usa e tu está utilizando um produto de deslocamento, de mobilidade urbana, que tu só paga quando tu usa. Tu não paga uma taxa, tu não paga uma mensalidade, tu não tem uma assinatura. Então, existem vários produtos já que funcionam nesse formato. E a grande questão é, se de início a gente recusar essas ideias ou essas tendências, a gente também não vai conseguir inovar o nosso modelo de negócio. Essas ideias de início nem sempre vão fazer sentido para o negócio que eu tenho hoje, mas precisa de um processo de reflexão de, tá, mas será que eu não posso fazer isso no meu negócio? Será que isso não faz sentido? Né? Então, obviamente que esses pontos que a gente está trazendo, a gente não quer que nesse momento todos eles façam sentido para vocês, mas o que a gente quer é provocar e desacomodar algumas ideias, porque o que a gente está falando em 2020 era da transformação, é na transformação da cabeça também dos donos de negócio ou dos empresários. Porque resolver um problema novo com as soluções passadas não vai dar certo. Essa conta não fecha. E precisa se reinventar, né, Rodrigo? A própria, quando a gente falou e viu esse exemplo que tu citaste aí da startup, né, de seguros americana, a Caixa Econômica Federal está investindo dessa forma, né? Ela buscou também essa aproximação e hoje investe numa estrutura de seguros 100% online. Então, hoje tu pode, enquanto usuário, acessar essa plataforma e, cara, contratar um seguro e personalizar ele da forma que tu quiser, entendeu? Seja seguro de vida, auto, casa, enfim. A plataforma é 100% online e está à tua disposição, entendeu? Então, tu, enquanto usuário, vai definir o modelo que mais converge, né, para o teu uso. Então, isso é fantástico, né? E isso junta com mais um ponto, Anderson, que é o consumo família, tá? O que a gente está querendo falar? Tem vários produtos que hoje, quando a gente consome ou que a gente compra dentro de um pacote família. Por exemplo, pacote Office, Spotify. Né? Netflix. Né? Daí eu fico pensando assim, daí hoje na média a maior parte das famílias tem pelo menos 2 veículos em casa. Por que o seguro não pode ser compartilhado? Olha que legal, eu nem sei se essa solução lá que essa startup está desenvolvendo se pensou nisso, mas se não, Anderson, vamos mandar nossa ideia lá, vamos ver se a gente não consegue. Não, mas hoje já é possível, né? Eu posso segurar o meu veículo do dia X ao dia Y e hoje eu resolvi sair com o meu outro veículo, eu simplesmente desplugo esse e plugo o outro. Então, é tudo em tempo real, né? Tudo em tempo real e da forma como eu uso a aplicação, né? Exatamente. Então, essa é a ideia que a gente está querendo trazer de consumo em família, né? De alguma forma, a gente está querendo consumir produtos que, de alguma forma, olhe para o meu grupo familiar, ou que gere uma entrega de um produto ou de um serviço que não seja somente para mim, mas que seja para esse grupo. Hoje, em telefonia, a gente tem bastante isso também, né? Questão de plano família, entre outras coisas, né? O 7º ponto aqui, a gente perdeu um pouco a ordem porque a gente foi juntando alguns, tá? Mas a gente tem o 7º ponto aqui que é qualidade de vida, tá? Que é o que a gente está falando que é a saída do digital. O que acontece? O fato de nós entrarmos no digital de uma forma mais acelerada e conviver com várias soluções, aplicações e níveis de interação, ela parte do princípio que eu quero interagir com o mundo digital. E o que a gente está falando da saída do digital é o fato de que algumas coisas que acontecem no formato digital que invadem a nossa vida física, isso tem nos incomodado. Então, SMS de produto, de pessoas mandando, enfim, propaganda de tudo que é jeito, né? O fato de tu fazer uma busca na internet e depois aquilo aparece no teu celular, aparece no teu e-mail, aparece nos sites que tu está navegando, aparece nas tuas redes sociais. A gente percebe que as pessoas estão um pouco cansadas disso. Isso, de alguma forma, as pessoas muitas vezes estão... estou um pouco cansado do mundo digital, né? Eu preciso me desconectar um pouco. Mas não é pela interação que a pessoa está buscando,
mas é principalmente pela forma como o mundo digital está bombardeando a gente de informações que não fazem sentido para nós. Então, acho que as empresas também têm que repensar na forma como vão gerar conteúdo e vão gerar até mesmo propaganda, porque esse tipo de invasão, ela está sendo vista com maus olhos. E isso Sim. não está gerando propósito na hora de eu escolher por uma empresa ou pela outra. Bem pelo contrário, aquela empresa de alguma forma está bombardeando o meu dia a dia sem que eu tenha autorizado, ou sem que eu tenha ido atrás da informação para consumir, eu estou enxergando com maus olhos essa empresa. Eu não estou gostando muito dela, né? Então é isso que a gente está falando em relação à qualidade de vida saindo um pouco do digital. E a LGPD vem também para orquestrar tudo isso, né? Perfeito. Essa dimensão e uso dos dados. A gente torce que isso possa nos ajudar, né? A ter mais qualidade de vida, principalmente. Sim, sim. E tem dois pontos aqui que eu quero juntar também. Uma é a questão do valor no tempo presente, tá? E a outra é a questão de a descoberta da renda complementar. São dois pontos, mas que eu, Anderson, agora a gente vai juntar, tá? O que a gente está querendo falar. O valor no tempo presente é o sentimento que as pessoas estão tendo agora, a partir do momento que estão passando mais tempo dentro de casa, de o quanto é importante ter o convívio e não o convívio de forma automática. O que eu estou dizendo de forma automática? Muitas vezes na correria do dia a dia, conectado no telefone, respondendo e-mail, atendendo ligação, tu está presente, mas não está vivenciando. E agora, com esse aspecto de a gente poder trabalhar mais home office, tem pai que está vendo o filho crescer, está percebendo que o tempo está passando com seus pais, está percebendo que o processo educacional que antes ele terceirizava para a escola é algo que é importante, que ele tem que participar desse processo. Então, a gente vai valorizar mais a questão do tempo presente. Então, a questão de trabalhar home office não vai ser só uma sacada das empresas em enxergar assim, eu não preciso dessa estrutura física funcionando e é melhor o colaborador estar trabalhando de casa porque eu reduzo o meu custo de instalação, o gasto com café, com luz, mas as pessoas vão começar a valorizar mais o seu tempo presente no intuito de chegar e dizer assim, eu quero trabalhar, mas de casa. Eu não quero perder mais tempo com deslocamento. Existem custos que não estão relacionados a valor monetário, mas sim a questão do tempo presente, que eu não quero perder, porque eu também não tenho como tangibilizar. Acompanhar o meu filho fazendo a lição, entre uma reunião e outra, que não afeta a minha produtividade, eu quero isso para mim. Então, isso é uma coisa que a gente está enxergando também, que vai ser critério de avaliação da forma como as pessoas vão destinar o seu tempo ou até mesmo interagir futuramente com as empresas. Então, veja, a gente não está falando de consumo, mas talvez a forma como os funcionários nessa nova era vão começar também a avaliar a estrutura das empresas que elas querem trabalhar ou querem interagir, né? E daí para o Anderson me complementar, e outro que a gente tem falado muito é a questão da descoberta da renda complementar. O que é a descoberta da renda complementar? Há 2 semanas atrás, a palavra mais procurada no Google Trends foi como fazer pão. Então a gente até estava brincando. Há 2 semanas atrás todo mundo virou padeiro, virou expert em fazer pão. E as pessoas estão entendendo que algumas habilidades ou capacidades que muitas vezes a gente não utiliza no nosso ambiente de trabalho ou no nosso ofício, aquilo que efetivamente a gente aloca o nosso tempo ou é a nossa formação, eu posso ganhar dinheiro. E as pessoas estão percebendo isso, que a questão de ter uma renda complementar não é só para quem precisa, mas fazer aquilo que te dá prazer ou aquilo que de alguma forma é uma habilidade, né? Ou é algo natural, que tu também possa fazer, não só por uma questão de ganhar dinheiro, mas por uma questão de fazer algo que te dê prazer, né? Sim. Não, e isso é interessante, né, Rodrigo? E a gente até comentava essa semana, assim, dessa necessidade de colocar em prática o lifelong learning, né? O aprender, desaprender e reaprender de novo. Então, as pessoas elas precisam aproveitar esse momento até de home office para buscar novas competências, novas habilidades, né, dentro desse mercado que é extremamente incerto e veloz, né, para poder, de alguma maneira, aumentar a sua renda, digamos assim, né, e aumentar também o seu portfólio de interface com o mercado dentro do seu próprio negócio, né. E é muito importante a gente, por mais que as pessoas
nesse exemplo que você citaste, né, em relação à dimensão de aprender a fazer pão, né? Por que não aprender a entender de machine learning, de BI, de inteligência artificial, né? Porque hoje, querendo ou não, tem inclusive uma fala dentro do livro 21 lições para o século XXI, onde retrata especificamente que os donos dos dados serão os donos do futuro. Então, cara, mais do que nunca hoje, as empresas elas precisam entender que dentro da sua estrutura, na sua operação do dia a dia, existem diversos dados, informações, KPIs da performance do seu negócio, onde ele precisa materializar isso de alguma forma, entendeu? Ele precisa olhar para isso e se comparar com o mercado e ver de que forma ele está, de fato, atingindo os resultados ali objetivados, entendeu? Então, isso faz com que a gente tenha que, de alguma forma, fazer com que o modelo mental ele seja resetado, né? Exato. Porque essa questão específica do aprender, reaprender, né? Aprender, desaprender e reaprender é um desafio gigante, né? E diário, que faz com que a gente tenha que encontrar mecanismos e objetivos convergentes para que eu possa, de alguma maneira, nos dias de hoje, cada vez mais trabalhar de forma colaborativa, né? Eu tenho um olhar muito assim esperançoso para os próximos meses e o próximo ano, mas que isso tudo só vai acontecer se todo mundo buscar desenvolver atitudes positivas, sabe? Atitudes positivas no que tange assim o máximo da empatia, né? Onde as pessoas possam de fato perceber os impactos que as minhas ações geram, né, para com o outro e a partir daí eu poder então somar forças, né, convergir para o bem do todo, para que juntos possamos recriar um mercado mais saudável e bom para todos, né? E isso vai exigir muita adaptabilidade, assim, hoje mais do que nunca. Perfeito. E até assim, para a gente trazer talvez alguns exemplos assim mais presentes, mas quando a gente está falando a respeito de a descoberta da renda complementar, né, a gente tem que entender que a renda complementar ela parte do entendimento da pessoa que ela tem uma habilidade, uma competência que de alguma forma ela não está utilizando no ambiente de trabalho e que ela pode de alguma forma ter uma outra atividade num horário vago no final de semana para complementar a renda, né? Ou basicamente o que a gente está falando que é fazer algo que ela gosta fora do seu horário de trabalho fazendo outra coisa. A Google faz muito isso, claro, não com uma ideia de renda complementar, mas é tentar descobrir quais são as competências e habilidades dos seus funcionários, incentivando as pessoas a trabalharem projetos pessoais ou projetos paralelos dentro da Google. O Gmail nasceu assim, né? Então, para que possa, quem está nos assistindo e que tem uma empresa, é tentar entender, porque às vezes os nossos funcionários ou os nossos colaboradores, pelo fato de eles estarem lá na operação no dia a dia, eles podem entender o nosso negócio de uma forma diferente, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente entrega um produto, um serviço, mas a gente tem uma relação com uma cadeia que antecede o que a gente faz ou que entrega o que a gente faz. E dali podem surgir até mesmo algumas oportunidades de negócio na ideia da empresa também ter uma renda complementar. Aquilo que a empresa ela pode fazer, mas não está fazendo, e que não está relacionado diretamente à natureza do negócio dela, ou aquilo que efetivamente ela entende que é o propósito da operação para entregar, pode ser que ela também esteja deixando passar algumas oportunidades do seu negócio. Então, isso também cabe uma reflexão, né? O Anderson até não falou nesse exemplo, mas eu vou só puxar e ele complementa. Mas é a questão de tu poder viajar e tu não ter que levar mais mala com roupa. Ah, sim, sim. Recentemente nós falávamos sobre isso, né? É muito doido isso, na verdade, né? De hoje já termos startups permitindo que eu possa viajar, né, para um outro
estado, cidade, país, né, e simplesmente passar para essa startup o meu perfil, o estilo de viagem que eu estou fazendo, se é uma viagem de férias, uma viagem de negócios, os tipos de eventos que eu vou precisar frequentar neste período de tempo, e simplesmente tu chega, tu passa o dia, e o dia de chegada, o dia que você vai embora, o hotel que você vai ficar, e simplesmente você chega e tem já um guarda-roupa pronto com todas as roupas à sua disposição. Então, cara, isso também é pensar lá na frente, né? Tentar gerar a experiência do cliente ancorada nas facilidades e nas resoluções de possíveis problemas, né? De hoje estar carregando malas e malas de viagens e eu poder simplesmente ativar uma startup que possa tangibilizar, né, algumas peças de roupas ali por aquele período de tempo, né? É muito legal, assim. Não, e olha só como é legal, a gente consegue juntar alguns pontos, né? Eu sempre digo assim, quando a gente começa a entender esses pontos que a gente está trazendo e a gente começa de alguma forma a encaixar, vai fazendo sentido e até mesmo reforçando o quanto isso é possível. Mas, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, tá? Caiu as minhas vendas, eu estou com dificuldade, eu estou com loja fechada, por mais que eu tenha e-commerce e tudo mais. Mas a gente sabe que muitas vezes existem algumas roupas que, conforme muda a coleção, enfim, elas perdem o interesse. Mas imagina, esse exemplo que o Anderson ilustrou para nós, a gente está falando de comprar o serviço do produto. Em vez de eu comprar roupa, eu quero comprar o fato de eu estar bem vestido, né? E eu estou comprando pelo uso, né? Eu não vou ficar com essa roupa para sempre, eu só vou pagar ela enquanto eu estiver usando. Então, fui passar o final de semana em Gramado, tá frio, tá me esperando o guarda-roupa lá com um casaco e tudo mais, e estou pagando pelo uso, né? E outro, talvez seja uma oportunidade até mesmo de uma renda complementar para quem hoje vende roupa, né? Porque essa startup ela está inovando, mas não significa que eu não possa implementar isso dentro do meu modelo de negócio também, né? Então são 3 pontos que eles estão convergindo para uma nova solução. Então repensar é se permitir aprender com outros negócios. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, sim. Muitas vezes a gente busca inovações ou respostas de empresas que estão dentro do nosso segmento e a gente não vai achar, porque a cabeça é a mesma. E se plugar, né, Rodrigo? É a necessidade de se conectar mesmo, né? Não continuar com o mesmo modo de pensar de que eu continuo fazendo tudo sozinho, né? Hoje, mais do que nunca, as conexões, o mundo todo está conectado. Nós estamos falando de uma era de mudança, uma nova era, mas estamos vivendo, de fato, a era das plataformas, né? A era da simplicidade. Então, o empresário ele precisa se enxergar dentro desse ecossistema. O Anderson, outro ponto que a gente colocou é o virtual melhor que o físico, tá? A gente tem mais esse ponto e a questão, o último ponto seria a questão da representação social. Eu vou passar mais rápido até porque o nosso horário está quase no final. Tá? Está acompanhando o tempo aí, né? Quanto tempo a gente tem ainda? Como a gente começou com um pouco de atraso, eu acho que a gente deve ter uns 6 minutos, tá? 1 minuto para fechar aqui às 16, mais uns 5 minutos ali a gente fechou e depois iniciou. Mas o que a gente está falando do virtual melhor que o físico a gente sempre teve interações físicas, interações virtuais, né? Só que para algumas gerações isso era mais natural. Outras gerações não tanto. O que acontece? Essas gerações que não era tão normal interagir no mundo virtual, elas foram obrigadas a acessar produtos virtuais. E agora elas têm um comparativo. Ir no banco ou acessar o home bank. Então, a gente está possibilitando gerar um padrão de que o virtual é muito melhor que o físico. Então, tem coisas físicas que as pessoas não vão querer mais. A gente sabe que a partir do momento que as coisas... que a gente tiver a liberdade de ir para a rua, todo mundo vai querer ir para a rua de tudo que é jeito. Mas depois disso vai ter um período onde as pessoas vão dizer assim, tá, mas eu preciso ir lá, eu preciso me deslocar, eu preciso ir no supermercado, eu não posso ter isso em casa, e daí o virtual vai ser um parâmetro onde as pessoas vão avaliar como vão querer consumir aquilo. Então,
Isso é algo que a gente entende que vai ser muito forte, que é a possibilidade de as pessoas terem parâmetros de análise entre o que fazia fisicamente e o que pode fazer de forma virtual, né? Então, fique atento. Se o teu negócio hoje só oferece uma experiência física e tu está migrando para o virtual, mas a partir do momento que as coisas voltarem ao normal, ou seja, o seu negócio poder atuar, onde as pessoas possam sair na rua, fique atento, porque depois pode ser que exista um parâmetro de comparação onde a pessoa te cobre o fato de ainda existir aquele canal virtual ou ter um serviço melhor virtual, porque fisicamente ela não quer ir mais na tua loja, no teu estabelecimento, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente nota. E o último ponto que o Anderson entende mais do que é a questão da representação social, que a gente entende que, de alguma forma, como a gente hoje tem a liberdade de se manifestar e de compartilhar o que a gente pensa de uma forma muito mais espontânea e rápida, né? O empoderamento do indivíduo ele é mais forte. De alguma forma, isso põe um pouco em xeque a questão de representações, né? Daí eu vou deixar o Anderson explicar um pouco mais esse ponto. Anderson, a gente tem mais 3 minutos daí. Pouco tempo, hein? Pouco tempo. Mas esse é o desafio das empresas, o desafio das entidades, né, como um todo, assim, de se conectarem a grandes interfaces de modelagem de negócios, né, para fazer com que isso seja cada vez mais vivo, né. Hoje o empresário ele busca algo mais presente, né, dentre aquilo que lhe faz perpetuar o seu negócio. Então, hoje mais do que nunca a gente precisa, e nós mesmos aqui, de alguma maneira, tangibilizamos metodologias capazes de ajudar o empresário a materializar e repensar o seu modelo de negócio de forma conjunta, né? Desenvolvendo soluções, usando aplicações e metodologias adequadas ao ambiente de negócio. Então, hoje eu queria só ressaltar 4 grandes pontos, assim, que eu entendo que isso é um desafio não só das entidades representativas, dos empresários, das pessoas como um todo, que é de entender o contexto, né? De mergulhar nesse contexto e entender e interpretar as mensagens que o cenário está mandando, né? Que os consumidores estão tangibilizando ali a forma como eu quero cada vez mais as coisas, né? E de outra forma também acima de tudo, agir. Cara, eu tenho que hoje ser cada vez mais ágil na minha tomada de decisão. Porque é aquilo que tu falou, né? Não só a sociedade, mas a comunidade, a pessoa, o empoderamento, ele está vindo justamente com esse aparato de conhecimentos e ferramentas. Então, as pessoas hoje, com o celular na mão, elas detêm a informação, né? Então, esse processo ele precisa ser mais ágil e mais conectado, mais plugado, né? E, acima de tudo, compreender o todo, né? Antes de falar, e sim agir, né? Acho que a comunicação ela precisa ser uma reflexão de atitudes reais da marca, assim. Então, hoje o empresário ele precisa ter muito claro assim a ação e execução, né? Eu falei, eu executo. Então, tentar trazer pontos bem positivos assim para o ecossistema empresarial como um todo, né? Pensar no todo. Anderson, nosso tempo está terminando. Esses pontos depois a gente vai ter que trabalhar em outras lives específicas para poder falar mais. Mas, assim, só para deixar uma última mensagem antes que a gente tenha que encerrar ou que caia, mas as empresas elas precisam estar atentas na forma como elas precisam repensar seu modelo de negócio, tá? Nem sempre a gente consegue responder as perguntas internamente, e é por isso que às vezes a gente precisa de um agente externo para nos ajudar. Um indutor de transformação, né, uma empresa com experiência. E por que eu estou dizendo isso? Porque há bastante tempo a gente não só vem repensando naquilo que vai acontecer no futuro, mas de alguma forma pensando em soluções que a gente também possa ajudar os nossos clientes ou os nossos parceiros. Então, o que eu quero trazer para as empresas ou para as pessoas que estão nos assistindo é que é preciso muitas vezes a gente buscar ajuda, né? Eu sempre digo assim,
A nossa função não é simplesmente ajudar as empresas quando elas estão em dificuldade, mas quando a empresa não sabe para onde ou que tipo de transformação ela precisa gerar, tem que procurar um agente externo para poder ajudar. Então, assim, a gente está continuamente também se reinventando, né? Hoje a gente tem um produto que a gente está 2 semanas trabalhando, que é o SOS Empresas, que é um diagnóstico junto às empresas, né? No intuito de tentar identificar também em relação a vários pontos ou em relação a várias necessidades de repensar sobre o seu modelo, de que forma a gente consegue conduzir isso, mas de que forma conectar com os futuros possíveis. Porque cada negócio vai ter um futuro diferente. É o mesmo futuro para todo mundo, mas formas diferentes de interagir nesse mundo que ainda vai chegar. Por isso que a gente está falando que 2020 era da transformação. Quem não tiver agilidade para se transformar ou repensar, 2020 é o último ano, eu faço aposta, não sobrevive. E reposicionar, por isso que é importante. Reposicionar o negócio, né? Reposicionar o negócio, porque é o velho ditado, né? Algumas pessoas já estão avisando, né? O barco vai afundar. Se o cara dele do lado não dar ouvidos ou não agir, com certeza ele vai afundar junto, né? Com certeza ele vai morrer. Tá na bio lá o diagnóstico? Tá bem. Só para encerrar aqui, a produção me passou uma informação aqui pelo ponto aqui, ó. A gente está com o diagnóstico na nossa bio do Instagram. Isso vai entrar ali no máximo em 10 minutos, que é para que as empresas ou as pessoas que têm interesse em saber o seu modelo de negócio hoje, se está preparado para essas mudanças, pode usar esse diagnóstico como uma forma de fazer esse processo de reflexão. Então, é uma forma de a gente ter uma ferramenta para vocês pensarem e refletirem, tá? Utilizem ela, vai ser importante, e utilizem esses pontos como uma forma de entender o que desses pontos vocês precisam estar atentos para entrar nessa nova era da transformação, tá? Espero que todos vocês tenham gostado, tenham tirado boas ideias, né? Nosso tempo foi curto, a gente vai programar outras para abordar melhor esses assuntos de uma forma mais aprofundada, mas a gente já conseguiu passar assim a nossa visão, espero que vocês tenham aproveitado. Anderson, deixo contigo aí para fazer o teu encerramento aí, fica à vontade. Não, é isso aí, Rodrigo. Eu agradecer a conexão de todos e dizer que a gente está aí, continuaremos conectados, né? Hoje, mais do que nunca, ninguém faz nada sozinho, então nós também estamos conectados a outros ecossistemas, tanto de inovação quanto de startups, também pensando em como transformar o nosso modelo de negócio para que a gente consiga perpetuar nesse mundo online, né? Esse mundo de constância de disrupção aí, de negócio. Tá beleza? Perfeito. Grande abraço e muito bom dia a todos aí. Só, por último, uma questão técnica. Tu tem que encerrar aí e salva o nosso vídeo. Foi tu que me chamou para a conversa. Beleza. Vou encerrar aqui e vou salvar o vídeo então. Grande abraço. Beleza, abraço. Valeu. Não, eu só